Para fechar a sequência sobre inovação, convidamos todos agora para o Comex Painel, Novas Tecnologias e IA a serviços de desenvolvimento do Comex. Neste painel abordaremos a transformação digital e o conceito de single window, com foco na experiência do supply chain para o Comex. Recebemos no palco o senhor Mário Scangarelli, CEO e diretor do sistema Cisbra. Recebemos também o CEO da Interface Logistic Brasil, senhor Leonardo Schmidt. E o gerente de inovação do grupo Wilson Sons, o senhor André Porto. Peço que os senhores fiquem atentos ao tempo disponibilizado na tela. Boa tarde a todos. Estamos, então, finalizando a nossa tarde de TI aqui, de inteligência artificial, com um tema que a gente se preocupou bastante em trazer para a edição desse ano do Incomex. Então, queria muito agradecer a presença aqui do Leonardo, do André, presencial aqui no Sebrae, também ao Tiago, lá de Brasília, no online. Não sei se o Tiago, tudo certo com o Tiago? Só para alguém me sinaliza aqui, para eu me organizar aqui na passagem dos bastões. Certinho? Bom, então, enquanto a gente aguarda aqui, só a produção me dá o sinal do Tiago, nós vamos falar hoje, basicamente, Tiago. Obrigado, Tiago, pela sua participação aqui diretamente de Brasília, prestigiando aqui o nosso encontro esse ano. O Tiago está lá diretamente da SESEX, então vai participar, vai interagir com a gente aqui sobre esse tema. Então, eu gostaria de, rapidamente, eu vou ficar mais aqui, que vocês aqui são especialistas, eu vou aprender mais com vocês, então eu vou fazer algumas moderações, mas queria, nessa primeira rodada, ouvir um pouquinho de vocês, começar aqui pelo Leonardo, que você está vendo, depois de duas apresentações, por isso que a gente, até quando fez o programa, acho que a gente, como consumidor, falando aqui, a sua empresa, do próprio André e o Tiago como governo, como é que esses sistemas, essas tecnologias que estão, tem tanta informação no mercado, como é que a gente consegue hoje definir quais são as perspectivas? São tantas perguntas que hoje a gente, acho que nem a própria inteligência artificial vai conseguir definir para a gente qual é o primeiro passo, qual é o sistema. Então, eu gostei muito das duas exposições anteriores, porque eu acho que não é só fazer as perguntas, é a pergunta qualitativa e não quantitativa. Então, primeiramente, pedir para o Leonardo se apresentar, falar qual é o segmento dele, e dentro do seu segmento, o que você acha que isso pode ser interessante e exatamente o que você acha que vai acontecer a curto e longo prazo dentro dessa nossa nova realidade. Acredito eu que você também deva ser da minha época lá de trás do comércio exterior. Ontem eu brinquei aqui na minha palestra, meu painel, que eu sou da época da máquina de escrever, A gente é da inteligência do carbono, que a gente sujava a mão, lá do stencil, Minhas provas era bem, Então, a gente hoje vive uma nova realidade e a gente tem que se adaptar. Então, mais uma vez, agradecer a você pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua gentileza em estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Leonardo Schmidt, sou CEO da Interfreight Logistics, atuo com comércio exterior há 20 anos. Comecei como despachante aduaneiro, sou um dos despachantes que foram aprovados naquela bendita prova do OEA em 2016. E, como Interfreight Logistics, a gente presta uma gama de serviços ao mercado, desde desembaraço aduaneiro, agenciamento internacional de cargas e trading company. E aí, foi, entrando nesse assunto, eu não sei se a gente vai ter a apresentação, tá, se conseguir jogar. Se eu pegar aquele passador ali, eu consigo passar, que aí eu consigo construir uma narrativa bem legal. Eu prefiro. Eu também dou aula, curso sobre Comex, e até às vezes reunião que a gente faz remota, eu gosto de fazer em pé, porque eu acho que a energia fica melhor do que quando a gente faz sentado. Então, vou passar bem breve aqui para dividir bem o tempo com os colegas, mas a gente fala muito de tecnologia hoje em dia. Aqui está já adiantando minhas redes sociais, quem quiser tirar foto, ajuda depois a curtir, seguir, pode compartilhar à vontade.
Vou passando aqui rapidinho, mas antes da gente falar de tecnologia, uma coisa que é muito importante a gente sempre colocar, ainda mais num cenário como hoje, que é muito incerto, né? Muita coisa nova, IA vai fazer tudo. Você acha que já amanhã você vai acordar, vai ter a IA te servindo café, robô para todo lado. Só que hoje, né, se a gente vai falar de IA melhorando o desenvolvimento do Comex, melhorando a produtividade, a primeira coisa a gente tem que falar um pouquinho do contexto do próprio Comex, né? E o Comex, na maioria das empresas, ele é o patinho feio que senta na mesa da gestão estratégica quando senta, né? Então, na maioria das empresas, o Comex ele é o patinho feio. E por que isso acontece? Uma empresa, quando ela nasce, né, quando ela começa pequenininha e vai crescendo, primeiro tem um departamento de operações, né? Se é um escritório de contabilidade, tem que ter um contador lá dentro para entregar a contabilidade. Depois ela começa a crescer e entra administração, finanças. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está dando... Beleza. Para controlar o dinheiro. Aí vem o departamento comercial, porque ela quer vender mais, ela quer se expandir. E aí entram departamentos de suporte, como RH, marketing, compras, suprimentos. E aí lá na frente essa empresa decide que ela quer começar a importar ou exportar, né, como o Bruto falou, né, desenvolver novos mercados, né, com a exportação. E aí vem o departamento de comércio exterior. E, na maioria das vezes, a empresa não vai no mercado buscar um gerente de comércio exterior, né? Em muitos casos, quem fala inglês aqui, né? Então, vem para cá, assume esse negócio aqui, né, e vamos tocar. E eu dou muito curso presencial no comércio exterior e eu faço muito essa pergunta. Como é que você veio parar no comércio exterior? E a maioria das pessoas responde isso. Caiu de paraquedas na área. Né? É muito comum, porque a dinâmica do mercado é essa. A empresa ela vai crescendo e quando ela chega no momento de começar a importar e exportar, aí ela vai começando aos poucos e raramente ela traz um profissional já gabaritado para o mercado. E até bem pouco tempo atrás, a gente tinha poucos cursos na área de comércio exterior. Mas por que eu estou falando isso tudo e o que isso tem a ver com tecnologia para o Comex? Porque antes da gente falar de tecnologia, trazendo produtividade, a IA vai revolucionar o Comex, né? Antes da IA teve blockchain, API, conectividade de dados, a gente precisa primeiro ter, dentro do Comex, gente capacitada e processos bem definidos. Não adianta você fazer as perguntas erradas para a IA e esperar uma resposta certa. Assim como não adianta você querer que a tecnologia resolva problemas da sua empresa que nem você entende direito. A maioria das vezes, a tecnologia entra para ganhar escala. Você dá escala para coisas que funcionam bem. Se você não conseguir fazer uma planilha de Excel para resolver uma conta em um estudo, não adianta você jogar para uma IA ou para uma ferramenta que vai maximizar aquilo e fazer numa velocidade muito maior. Você só vai escalar problemas, você não vai escalar solução, né? Então, você acaba tendo um monte de robô que não resolve nada. Não adianta ter um monte de BI bonito numa empresa que não te entrega solução nenhuma, não te ajuda a tomar decisão, não te ajuda a gerir processos e ganhar tempo no dia a dia. Então, aí, né, dado esse contexto, eu trago aqui um exemplo que a gente tem usado no dia a dia da Interfreight, que tem ajudado muito empresas que fazem importação e exportação, que é a gestão de Comex por desvios. Né? O que é a gestão de Comex por desvios? A gente usa 5 passos com clientes que já estão com a gente há muito tempo e a gente consegue fazer uma estruturação mais completa, que são, né, mapeamento do fluxo dos processos do início ao fim, é o primeiro passo. Não adianta eu tentar escalar ou construir uma torre de controle linda se não tiver bem mapeado o fluxo do processo. Tabelas de custos de serviços recorrentes, para que a gente não tenha quebra no meio do processo para avaliar um custo, avaliar algo, a gente tem que ter previsibilidade de custos. Né? Mapeamento dos principais desvios desses processos. Dados atualizados, né, em tempo real ou, no mínimo, diários. E uma ferramenta para organizar esses dados e auxiliar na tomada de decisão. Então, a gente... né, não vou ficar lendo tudo, mas isso aqui é um exemplo de um fluxo mapeado desde um envio de pedido de compra de importação até a entrega de uma mercadoria na planta de uma fábrica. Todos aqui são eventos, são datas, e aí a gente consegue, né, mapear um fluxo inteiro, do início ao fim, e tentar começar a entender sobre tempos esperados de cada etapa dessa.
né? Então, a gente trabalha com tabelas tarifárias de agenciamento, tabelas de armazenagem negociadas com os principais players, né, da cadeia de suprimentos desse fornecedor, contrato de honorários despachantes, tarifários de transporte rodoviário. Estão tentando sempre trazer previsibilidade, compliance e controle para os serviços. Né? Mapeamento dos principais desvios. Aqui também trouxe um exemplo seguindo aquele mesmo fluxo de processo. Né? Desvios desde mapeamento de desvios causados por um departamento de compras de uma empresa, até desvios no transit time de um navio. Né? Enquanto um navio está no mar, você já saber que a previsão de chegada vai furar o transit time previsto, né? O transit time do booking daquela carga, e você atuar em cima dos desvios. Né? Atualização de dados diários. Então, para isso, não adianta você ter só planilhas. Né? A gente falou muito aqui, né? O Bruno falou de dados, falou de ferramentas. Né? A Locomex também tem esse tipo de ferramentas, para que a gente use coleta de dados através de robôs, APIs para trocar dados entre sistemas, né? Upload de informações através de arquivos, ao invés de ter um ser humano digitando aquelas informações, e informações para o que não dá para nada dos três acima, alguém tem que colocar aquele dado em algum sistema em determinado momento. E uma ferramenta para organizar esses dados e tomar a decisão. Né? Na Interfreight a gente usa muito isso. Né? A gente tem 9 fontes de dados, até a Locomex é uma fonte desses dados. Junta tudo num grande banco de dados nosso, estruturado, organizado, nosso Data Lake, e ele alimenta ferramentas que fazem essas gestões, essa gestão para os clientes, cada cliente com uma torre de controle separada. Aqui é um exemplo, né, de uma torre de controle em que um cliente consegue ter a operação dele inteira, do início ao fim, mapeada, separada por status, a nível de SKU, cada linha ali é uma linha de item de pedido de compra, e para uma operação em que você tem um gestor de Comex olhando para mais de 1.800 linhas de SKUs e pedidos de compra, né, sendo geridos ao mesmo tempo, ele filtra os desvios e vai olhar só para o que está aí de desvios. Né, aqui, pegando o mesmo exemplo de antes 36 linhas de pedido aguardando chegada, ele filtrou o que está com desvio de transit time e caiu para 4. Por quê? O que está dentro do esperado no comércio exterior, a partir do momento que você tem um fluxo muito bem mapeado, né, o gestor não precisa perder tempo com aquilo. Ou seja, é focar a atenção no que está em desvio. O que está dentro do esperado, ele não precisa perder tempo. E aí, com isso, ele ganha muito mais tempo no dia a dia. Então, aqui são mais alguns exemplos, né, da torre de controle, né, que no dia a dia do gestor de comércio exterior, ele também tem uma demanda muito grande de informar clientes internos sobre o status das operações. Então, ter uma boa torre de controle para acompanhar do início ao fim e até, né, com uma tela um pouco mais amigável para quem não é do departamento de Comex. E aí são outros exemplos de telas que eu não vou ficar, né, dando exemplos no detalhe aqui, mas que eu trouxe só para poder exemplificar, mas que tem o mesmo propósito, que é de ajudar o gestor de Comex a ganhar tempo no dia a dia. Mas o que é o mais importante, né, que é a mensagem que eu quero passar aqui, quando a gente fala muito de IA, tecnologia em geral para o Comex, é que antes de olhar para isso aqui, que é o produto final, começa com entender a demanda da empresa, entender o fluxo dos processos, para que, de fato, em algum momento, isso aqui tenha um propósito. Cada uma dessas telas que eu estou mostrando tem um propósito. Ajuda o gestor de Comex ou a ganhar mais tempo no dia a dia, ou a tomar uma decisão no dia a dia, ou fazer uma análise mensal do que está acontecendo na operação dele, para ele fazer uma melhoria, um processo de melhoria constante. Então, se a gente não mapeia o processo, se a gente não tem gente capacitada olhando para aquilo, a gente pode usar qualquer ferramenta de tecnologia que seja, que não vai mudar em nada. A gente só vai escalar problema. Então, eu vejo muita empresa nessa corrida por IA, inteligência artificial, vamos botar de qualquer jeito, a qualquer custo. Se não for para resolver um problema real, bem mapeado, bem desenhado, não vai servir de nada. E dentro dessa base toda que a gente já usa, uma ferramenta que, de fato, a gente está desenvolvendo para uso da IA, é que, ao invés de um usuário olhar para aquele BI e fazer os filtros,
ele vai simplesmente conversar com o robô, né, e fazer perguntas, seja para o status da operação dele, ou seja para projetar cenários, né, perguntar para o robô, né, se tiver um congestionamento no porto de Singapura, qual o impacto nas minhas importações? E o robô responder, falou, olha, olhando para tudo que está em curso agora, que tem previsão de transbordo em Singapura, pode ser que os pedidos XPTO, YZ vão ter 15 dias de atraso na sua operação, então você tem que preparar aqui a tua curva de estoque para que não haja uma disrupção, seja na sua fábrica, na sua linha de fornecimento de produtos para o mercado. Então, era só isso que eu queria, né, tentar evidenciar um pouquinho para que a gente pudesse continuar e passar essa mensagem. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Daqui a pouquinho ele volta para as considerações finais. Muito bacana a sua exposição, bem dentro do alinhamento dos painéis anteriores, as perguntas certas, né? Não adianta a gente ficar conversando com o robô e, né, trocar uma ideia que, não, na verdade, não vai surtir efeito. E você, André, como é que está o Wilson Sons nessa questão da inovação? A gente que está junto lá no programa Blue Hill também, estamos buscando soluções inovadoras para a CAERJ, vocês para o Wilson Sons, então, lá na Economia Azul. Então, é importante a gente que está... quem está acompanhando a gente entender um pouquinho como é que está a visão de vocês, quais são as demandas, necessidades, o que vocês estão tendo de resultado com o uso da tecnologia lá no Wilson Sons. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Oi, boa tarde. Eu sou o André Porto, trabalho na Wilson Sons com inovação. Bom, o que a Wilson Sons faz, né, nessa área já tem alguns anos? Nós setamos um processo de inovação, né, mais do que um projeto, um programa. E aí, vindo muito em linha com o que o Bruno falou e agora com a apresentação de agora, todo o nosso processo é baseado em dores, problemas de negócio. Então, o que a gente faz lá é levantar dores de negócio, problemas que estão acontecendo, em geral, nas áreas operacionais, ou seja, nas unidades de negócio. A Wilson tem 9 empresas debaixo da holding. E a gente faz esse levantamento e a gente vê quais são os principais problemas, ou mesmo ideias, né? Não são só problemas, às vezes alguém tem alguma ideia, alguma oportunidade que enxergou, e a partir desses problemas, a partir dessas ideias, nós vamos atrás de tecnologia. Então, a gente não aplica tecnologia, não é uma área de aplicar IA, é uma área realmente de gerar eficiência, gerar segurança, gerar sustentabilidade, ou gerar novas receitas com base em tecnologia. Então, é isso que a gente faz. A gente implementou esse processo aí já tem 4 anos e a gente vem obtendo resultados, né? Que tipo de resultado, como você perguntou? Hoje a gente tem cerca de 20, em geral são 20 a 30 projetos em paralelo de aplicação tecnológica, né, para resolver esse tipo de dores e problemas. E o nosso KPI principal é VPL, ou seja, os projetos eles têm que gerar valor de alguma maneira. Nem sempre dá para medir esse valor, né, porque às vezes é puramente segurança. Por exemplo, nosso objetivo é não ter acidentes fatais, né? Então, o KPI vai ser a ausência de acidentes com afastamento, acidentes fatais na operação. Mas, não raro, a gente consegue medir VPL e o nosso objetivo é esse. E a gente vem entregando aí VPL, varia um pouco, né, por ano, a gente mede por ano, mas nos últimos anos a gente vem entregando mais de 10 milhões de VPL com esse tipo de projeto, ou seja, com projetos novos, né, potencial de ganho com projetos novos. Então, é isso que a gente faz em termos de inovação. A gente também tem outras frentes que nos ajudam muito nessa busca por aplicações tecnológicas, que é a frente CVC, que a gente chama Corporate Venture Capital, ou seja, a gente tem investimentos e a gente tem parcerias com startups, que nos ajuda muito a nos aproximar do ecossistema de inovação, aproximar dos founders, que é quem realmente está gerando inovação, gerando tecnologia e desenvolvendo produtos inovadores. Então, a gente tem alguns investimentos, a gente tem algumas parcerias com empresas
nesse sentido. E a gente também fundou um hub de inovação, junto com o Cubo Itaú, né, em São Paulo, concentrando as startups de tecnologia e as empresas de base tecnológica, não necessariamente startups, do setor marítimo portuário, e também em conjunto com outras grandes empresas do setor. Então, a gente faz esse trabalho, né, que a gente chama de scouting, né, que é estar próximo desses empreendedores, estar próximo das outras corporações que também têm frentes de inovação e de aplicação de tecnologia, para a gente, em contato com tudo isso, conseguir juntar, né, os problemas, as dores, as ideias que estão dentro da empresa, com o ecossistema, com os empreendedores, com aqueles que estão desenvolvendo. Então, é basicamente isso que a gente faz. Para tangibilizar um pouco, em termos de exemplo, e até trazendo um pouco para o tema de inteligência artificial que está sendo trabalhado, um dos projetos que a gente tem, e é uma empresa parceira nossa, é uma empresa israelense que chegou para a gente num desses eventos de inovação que a gente participa, inclusive em outros países, querendo resolver problemas de manutenção de equipamentos grandes. A gente sabe que isso é um problema e a gente tem aqui um time interessante para resolver isso. Eu preciso de um parceiro que me abra as portas para conseguir desenvolver. E a gente falou, tudo bem, me manda aí um material, vamos conversar. E depois de algumas conversas a gente viu, olha, parece que é um set interessante, primeiro de pessoas, antes de tecnologia, porque você tinha lá um founder que era do mercado marítimo, né, entendia do comércio marítimo, do comércio internacional, foi CEO de uma empresa como a Wilson Sons em Israel, e combinando isso com uma pessoa muito sui generis, que é um gestor com formação tecnológica e com 30 anos de força aérea israelense, trabalhando com a manutenção dos aviões. Interessante, né? Porque equipamento é equipamento, quem lida com isso sabe, né? Equipamento é manutenção preventiva, corretiva. Quando que você troca o equipamento, ou se você investe num refurbishment, né? um retrofit, né, desse equipamento, etc. Então, olha, temos pessoas, temos expertise, mas e aí? O que você quer desenvolver? E eles foram desenvolvendo, a gente fez uma parceria para desenvolver isso junto. E aí, basicamente, o que a gente colocou foi um Big Data com dados aí desde 2017, então já vai 7, 8 anos de dados diários dos equipamentos do parque dos 2 terminais de containers da Wilson, tudo dentro de um sistema, e aí aplicando inteligência artificial para fazer o seguinte. Qual que é a minha pergunta, né, que você falou? Quando é que esse equipamento vai quebrar e vai parar a minha operação? E aí, com inteligência e com esse Big Data, a gente está conseguindo prever quando que os STS, né, que são os guindastes que tiram o container ou colocam dentro do navio, para o cais e vice-versa, quando é que eles vão quebrar durante o período em que o navio está atracado. E está tendo uma assertividade surpreendentemente interessante. E outras aplicações de IA, por exemplo, quando eu vou, o técnico de campo, e são mais de 200 técnicos de campo, eles vão fazer uma inspeção, eles escrevem um texto num PDAzinho, né, um tablet, e é muito difícil categorizar, né? Ele está falando do quê? Ele está falando de uma preventiva ou de um problema corretivo? Ele está falando de qual componente dentro desse equipamento, né? Então, se for um guindaste, por exemplo, pode ser o troller, pode ser freio, pode ser a parte elétrica. E se eu fosse fazer um projeto normal, vamos dizer assim, eu ia desenvolver um sistema para criar um campo lá para falar qual é o subsistema desse equipamento. É o subsistema elétrico. Qual é o componente dentro do subsistema desse equipamento? Aí ele teria que escolher lá também. É o troller, tá bom. Elétrica do troller e é um problema corretivo. E aí hoje com o GenAI você consegue fazer isso lendo o texto. Então, a inteligência lê o texto que ele escreve e já entende. Tá, ele está falando desse componente, está falando desse subsistema e ele está falando de uma corretiva, né? Então, ok, já classifica isso como um breakdown, como uma corretiva e você já tem um gráfico de pizza lá falando dos seus problemas todos, parte é elétrica, essa outra parte é mecânica e desses todos também os componentes se dividem assim. Então, aí o sistema, inclusive, te alerta, né?
olha, esse equipamento aqui, uma coisa que é impossível, né, para os técnicos de manutenção guardarem, ele está de 6 em 6 meses apresentando o mesmo problema no trolley, que é um problema simples, só que o cara vai lá, para o equipamento, resolve aquilo lá, em um dia, volta com ele. Aí, dali a 6 meses, ele não lembra mais, mas ele vai fazer a mesma coisa num equipamento que ele tem 150 daquele na operação. E a inteligência artificial permite que você tenha essa memória, vamos dizer assim. E aí é um alerta para a equipe trabalhar em algo, por exemplo, mais fundacional nesse componente, nesse equipamento, e que vai evitar custos no futuro, breakdowns, que são essas paradas durante a operação no futuro. Então, é esse tipo de coisa que a Wilson Sons vem fazendo. A gente costuma dizer que a gente já está um pouco mais maduro nesse sentido, né? São 4, 5 anos trabalhando com esse tipo de projeto. A gente vem ganhando prêmios já seguidos com esse programa de inovação e tem trazido resultados muito, muito interessantes. Perfeito. Obrigado, André. Obrigado pelos cases aí da Wilson Sons, bem bacana essa previsibilidade. São equipamentos baratos, né? Então, se quebrar, né, não vai interferir. E são importados, né? Então, até chegar, vocês vão ter vai causar impacto na operação. Bom, agora a gente vai ouvir um pouquinho do Thiago, falando pela CSEX, lá de Brasília, pela visão de governo, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, se vocês têm notícias positivas aqui para o nosso segmento. Então, deixar você à vontade, Thiago. Aí, na volta aqui para as considerações finais, eu faço algumas perguntinhas e a gente encerra para não estourar aqui o tempo. Então, Thiago, mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção, parceria aqui com o evento. Então, a gente tem um tempinho, não sei se você está acompanhando por aí, mas qualquer coisa eu te dou uma orientação por aqui, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito. Muito obrigado. Quanto tempo a gente tem adicional? Para mim são 3h54. A gente tem uns 10 minutinhos, depois a gente volta para a rodada final. Vamos ser bem sucintos. Primeiramente, agradecer o convite por poder participar desse evento. Um evento que são 2 dias, né? Estamos aí no momento final. E é muito importante a gente poder ter essa discussão de novas tecnologias, tanto na visão do setor privado e com a visão que também a administração pública vem traçando, né? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Barbosa, coordenador geral de facilitação do comércio e gerente do Portal Único de Comércio Exterior, pela Secretaria de Comércio Exterior, né, do Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio. E o Portal Único é a principal medida de desburocratização do governo federal brasileiro, né, em relação ao comércio exterior. E o que eu acho importante é a gente demonstrar o que a gente vem discutindo e vem pensando para os próximos passos em tecnologia, sistemas do governo, né? Que seja ele o Portal do comércio. Eu não sei se o pessoal conseguiu receber aí a tempo a apresentação, se puderem compartilhar e me dar a confirmação. Ficando aqui, deixa eu só receber o ok aqui da produção, Thiago. Só um momentinho. Eu acabei mandando em cima do tempo, então... Eu acho que não deu tempo ainda de... Ah, tá. A gente não conseguiu botar aqui a tempo, então a gente... Vamos ter que seguir. Desculpa pela essa questão aqui. Não, eu que acabei demorando Então, dentro do comércio exterior, a gente tem a discussão sobre facilitação do comércio
e ultimamente a gente vem tendo essa tratativa da discussão de facilitação do comércio digital. E, obviamente, a gente tem todos esses mesmos conceitos aí trazidos pelos colegas aí de painel, e o foco principal na visão da administração pública é realizar gestão de risco. A visão da administração pública ao longo do tempo é fiscalizatória, tentando parar e fiscalizar todas as cargas, mas isso se torna praticamente inviável com o aumento do volume de comércio. E a gente tem que parar para ter uma perspectiva distinta, ao invés de fiscalizatória, e sim na aplicação de gestão de risco. E o objetivo da aplicação a gente aplica atualmente já a gestão de risco, mas de uma forma mais manual, e a gente está num momento de transição da aplicação do conceito de gestão de risco, avaliar, né, a probabilidade versus o impacto de cada uma das operações de importação e exportação, utilizando tecnologias. Então, a gente se utiliza, para que eu faça uma gestão de risco, eu preciso de trocar dados. E para trocar dados, trocar informações, eu troco isso com outros países. Vocês aí são especialistas no tema, no comércio exterior, e você pensa que toda importação é uma exportação em algum lugar. Então, por que não se utilizar da declaração de exportação que originou a sua importação como uma origem de dados para uma declaração de importação pré-preenchida, né? E como que eu consigo trocar esses dados entre os países para poder operar, atuar em cima de uma gestão de risco? Eu preciso de um canal seguro, de uma forma segura de trocar esses dados, porque esses dados têm sigilo. E aí se vem a utilização do blockchain. Por meio do blockchain, a gente vem fazendo trocas que a gente chama tecnicamente de interoperabilidade, mas são as trocas de dados entre os diversos países, nos países parceiros comerciais. E não só os dados que são imputados, né, que são escritos, digitados pelas pessoas dentro dos sistemas de comércio exterior, também é relevante a gente combinar também os dados em relação ao mundo real, ao mundo físico. Quando a gente fala de comércio exterior de bens, a gente está falando em transporte de carga. E a partir de internet das coisas, aonde temos lacre inteligente, container inteligente, posicionamento, controle de temperatura, controle de abertura, tudo isso nos dá novas informações para que seja utilizado para a gestão de risco. E no fim das contas, hoje a gente faz uma gestão de risco baseada em análise manual, um pouco automatizada, mas já estamos trabalhando aí com o uso de inteligência artificial. Por quê? Apesar de eu ter muitos dados, muitas informações, apesar disso ser um ponto benéfico, a gente passa a ter um problema. São informações, volume de informação que o ser humano não consegue tratar. E aí vem o uso de inteligência artificial treinada para essas finalidades, apresentando padrões de informação que se destoam, né, do comum, que a gente chama de outliers, e selecionar aquelas cargas, aí sim, para fiscalização manual, para análise. E, inclusive, nessa parte da análise e da fiscalização, já estamos aplicando de forma piloto também a análise por IA para identificar quais os tipos de não conformidades que existam nas invoices, certificados, conhecimentos de embarque e assim sucessivamente. Não chegamos e não estamos perto de uma automação 100% desta análise via IA, até porque o mundo inteiro também está trabalhando nesse tipo de progresso, mas sim a inteligência artificial com a troca de dados no foco da gestão de risco tem sido muito útil para fazer a separação do que é risco, o que tem risco e aquilo que não tem risco, trazendo maior celeridade para o nosso comércio, menor intervenção no fluxo logístico, resultando em liberações
das cargas para os importadores em menor tempo, resultando também em menor custo. É isso, pessoal, que eu tinha para trazer, e agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar passando essa visão do setor da administração pública em relação ao uso de novas tecnologias no comércio exterior. Estamos aqui agradecer pela exposição, como é que o governo federal está acompanhando a questão da tecnologia, acho que é super válido. O próprio Ronaldo, né, que é o nosso superintendente da Receita aqui no Rio de Janeiro, ele falou mais cedo e sempre fala nas nossas apresentações, nossos eventos, que basicamente os passageiros dos aviões eles já sabem até quem vão ser fiscalizados. Então isso também já começa a acontecer também com as cargas, principalmente hoje nas operações que vocês já têm esse intercâmbio entre os países. Isso facilita bastante a gestão para vocês. Então, mais uma vez, aí, reforçar os nossos agradecimentos. Então, a gente vai aqui para a nossa rodada final. E aí a gente encerra depois rapidinho com o Thiago. Bom, Leonardo, depois dessas 3 exposições, o que você acha que vai acontecer? De repente, você imagina alguma novidade a curto prazo, longo prazo? Você que apresentou bastante. Aquele sistema é da Interfreight, aquela solução é de vocês, né? Então, então seus clientes já navegam naquela gestão das operações de exportação e importação, né? E você tem desde quando, só para eu fechar aqui meu raciocínio, desde quando você já tem esse sistema? A gente usa esse tipo de sistema, né? A gente começou a construir um BI, mas primeiro a gente vai começando com aquele mínimo produto viável. Ele rodava em cima de uma planilha, né? Isso há 3, 4 anos atrás, então era em cima de uma planilha. Aí a gente viu a necessidade de ter dados mais atualizados, então a gente criou um data lake. Aí foi criando os fluxos de dados entre as fontes que a gente usa para jogar para esse data lake, criando a dinâmica de atualização. E aos pouquinhos a gente foi evoluindo para chegar no que a gente tem hoje, né? A gente já usa nesse formato há uns 2 anos, mas de 2 anos para cá ele ainda veio evoluindo muito. E agora a ideia é que, né, a gente comece a entrar com inteligência artificial para conversar com o banco de dados. Mas até esse projeto ele está em desenvolvimento, mas eu bato muito com o time interno. Não adianta a gente começar a colocar IA de qualquer jeito sem ter a coisa muito bem redonda. Senão, né, o robô ele não serve de nada, ele não traz, né, valor para o negócio. Então, né, na nossa visão, a gente vai continuar evoluindo essa plataforma, várias outras, né, aparecem aí pelo mercado, soluções. Mas, assim, no curto prazo, muita coisa vai aparecendo, vai ter coisa que vai aparecer e vai sumir, porque às vezes é muito bonito, mas não resolve um problema real. E eu acho que vai ser muito no detalhe, no dia a dia, né? Por mais que a inteligência artificial ela evolui muito rápido, né? A forma como a gente usa ela para resolver problemas reais não vai evoluir na mesma velocidade, porque a gente precisa, de fato, sentar, né? Como o André falou, né? Eles não saem usando a qualquer né, sinal de fumaça. É analisar dores reais da companhia para resolver, trazer valor, senão, né, é só um robozinho bonito. E para concluir, você acha, o que ainda falta de tecnologia, você que está no dia a dia ali da operação, o que você acha que ainda não foi desenvolvido e que o mercado precisa de suprir essa necessidade para facilitar ainda mais a operação de vocês? Olha, hoje, né, o player do comércio exterior que mais tem inovado se chama governo. Nos últimos anos, né, a gente vê a evolução do portal único, do novo processo de importação e antes o novo processo de exportação. Então, o principal ente tem sido o governo e ainda mais hoje em dia, né, desde alguns bons anos, com esse diálogo cada vez mais aberto entre governo e iniciativa privada, principalmente, né, mediado pelo Procomex. Então, as coisas têm evoluído muito rápidas, né, nesse sentido. Apesar de, às vezes, pessoas de fora não terem essa percepção. Mas quando você fala de o que dá falta de tecnologia para uma coisa específica, para mim falta mais a capacitação para que cada um... Porque, né, é no dia a dia identificar muito bem o problema real para depois trazer a tecnologia. Né? As ferramentas tecnológicas estão aí. Vai caber agora
aplicar a tecnologia no lugar certo. Acho que é isso que vai ir demorando agora aos poucos para acontecer, porque a tecnologia está aí já. Perfeito. E você, André, para suas considerações finais, o que você acha que ainda falta, né, para a operação portuária? Vocês que têm 9, né, empresas no grupo, não é isso? O que você acha aí para... O que estaria faltando, né, para o segmento de vocês que possa ainda, né, que tenho percebido que a Wilson Sons está muito preocupada, buscando cada vez mais, não só no Brasil e no exterior, soluções. O que você acredita que ainda falte para esse segmento de vocês? A gente acha que falta, embora tenha tido muito desenvolvimento nesse sentido nos últimos anos, mas é aquela... Não é bem uma inovação, né, mas é você avançar com o processo, avançar com ganho de eficiência num nível supra-empresa, ou seja, quando você está no comércio exterior, todos aqui sabem, né, o negócio não depende só de você. Né, se dependesse só de uma empresa específica, né, se fosse a fabricação de alguma coisa, e nem isso, né, porque você tem que enviar para algum lugar, né? Mas quando eu sou, por exemplo, o terminal de container, ou eu sou a frota de PSVs trabalhando no óleo e gás offshore, muita coisa depende das outras empresas, depende do governo, depende de uma autarquia e etc. Então, eu acho que essa colaboração entre os entes, troca de informação entre os entes e desburocratização, avanço regulatório, eu acho que isso, embora a gente esteja animado, né, com o que vem acontecendo nesse sentido, é onde, de repente, a gente deveria atacar com mais força para não bater naquele teto. Né? Eu posso ser muito eficiente na minha operação, mas se o país não for eficiente, eu vou bater num teto e esse supra-empresa é muito relevante para a gente ter operações logísticas realmente eficientes, realmente nível mundial. Perfeito. Tiago, e o governo, o que você acha que ainda tem alguma perspectiva, né, sobre o single window? O que você acha que a gente poderia ter alguma previsão? Como é que está a visão de vocês também em relação a alguma outra novidade que você possa adiantar para a gente, que vocês vêm desenvolvendo, vêm trabalhando, para as suas considerações finais? Opa. Eu acompanho a visão aí dos colegas, né? Primeiro falando na questão de tecnologia, acho que precisa de uma conscientização dos tomadores de decisão. Isso é uma nova alfabetização digital que está ocorrendo, que é o seguinte: tem uma máxima dentro da computação e da estatística que é o GIGO, né, que é Garbage In, Garbage Out, que é se baixa qualidade de informação é utilizada, baixa qualidade de dados é utilizada, baixa qualidade de informação você vai gerar. E tem sido vendido que a inteligência artificial é uma poção mágica que resolve tudo. E a gente depende de qualidade de dados, senão você vai inferir e ter resultados errados se você tem uma origem de dados que está errada, né? Então, esse ponto ainda precisa ser esclarecido para que a coisa fique realmente madura e que a gente tenha bons resultados. Eu acho que isso vai ser natural ao longo do tempo. É uma tecnologia que se popularizou há um pouco mais de 2 anos. O uso de redes neurais era muito limitado à academia, à parte mais da computação. E eu acho que isso vai se tornar natural, assim como as ferramentas de sistemas se tornaram naturais a partir da década de 90, com essa educação digital que a gente tem, a alfabetização digital. Essa é a nova alfabetização digital. É a compreensão de como os dados nos influenciam atualmente na tomada de decisão. E em relação ao desenvolvimento do Portal Único, a gente está aí na última fase. Temos um cronograma de migração final para as importações para dentro do Portal Único. Os anuentes já estão todos integrados. Temos aí pilotos para serem realizados com a Agricultura e Anvisa, que são os maiores anuentes do comércio exterior, para que seja validado por vocês, pelo setor privado, se o novo processo realmente ficou bom dentro da expectativa que o setor privado tinha como desburocratização.
E, como sempre, contamos com a parceria pública e privada para conseguir atingir um comércio exterior mais simples, menos burocrático e mais eficiente. Muito obrigado. Perfeito. Encerramos aqui o painel. Agradecer ao Thiago, diretamente lá da CSEX em Brasília, ao Leonardo, ao André, a todos vocês aqui no auditório do Sebrae e também nosso canal YouTube da CISBA. Muito obrigado a todos e bom evento. Obrigado. Muito obrigada, senhores Mário, Thiago, Leonardo e André, por nos mostrarem a tecnologia está moldando o futuro do comércio exterior.